Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Desculpa a correria, galera, gravando esse vídeo aqui de manhãzinha, antes de ir pro trampo, porque é o seguinte, hoje tem Flamengo, hoje tem Flamengo e vamos com tudo, vamos pra cima no Maracanã. Mas olha só, tem informações de que o Felipe Luiz não irá colocar o time titular. De novo, o Flamengo não entra em campo com o time titular. Deve ser uma mistura de time misto, porque o Felipe está extremamente dedicado contra o jogo do Botafogo na, na próxima semana. No domingo, né? Já está tão perto. Hoje é quinta-feira, então logo logo tem jogo contra o Botafogo e o Felipe quer todo mundo inteiro contra esse jogo do Botafogo. Mas antes de mais nada, na moral, na humildade, fortalece aquele like aqui, porque afinal de contas é o seu like que diz que você gostou ou não do vídeo. Então perdoa aqui simplesmente o meu cenário, perdoa o meu cenário aí, mas vamos que vamos. Rapaziada, a parada é o seguinte, o Flamengo entra em campo hoje no Maracanã, o Maracanã que deve estar um tapete, depois de reforma, depois desses dias todos aí fechado, agora o Maracanã está finalmente liberado para esse jogo do Flamengo. Esse jogo é a sexta rodada? Sexta rodada do Campeonato Carioca. E é óbvio que é um título que o Felipe Luiz quer ter. Ele que já é campeão da Copa do Brasil, no domingo decide a Supercopa do Brasil e claro que ele quer botar mais um troféu na prateleira como técnico que ele já tem de Libertadores Sub-20 e Mundial Sub-20. Olha só a prateleira do Felipe Luiz. Então olha só, as informações que eu tenho é que o Felipe Luiz está trabalhando insanamente para poder deixar o Flamengo ponto contra o Botafogo. No último encontro do Botafogo e Flamengo, a gente tomou uma sapatada, gente. Sapatada. Eu acho que é isso que o Felipe Luiz não só quer evitar, como tentar dar o troco nessa galera do Botafogo que tirou muita onda com a gente. Calor danado aqui no Rio de Janeiro. Então, meu parceiro, passando aqui rapidão para informar vocês de tudo que acontece no Mais Querido. Agora, nesse time misto, gente, o time misto do Flamengo é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. O time misto deve ter Michael, deve ter Luiz Araújo, deve ter Matheus Gonçalves. O Lohan não entra ainda nesse time misto, nem nesse momento. O Felipe Luiz está bem chateado com o Lohan e preferiu devolvê-lo para as categorias de base. O Lohan foi reintegrado ao Sub-20, ele que tem 18 anos, então ele pode estar ali, ele que talvez tenha sido colocado junto aos profissionais precocemente. Agora o Flamengo dá uns passos para trás, devolve o Lohan para o Sub-20, onde irá disputar Libertadores, etc. Né? Não chegou a jogar a Copinha, que aí já era demais, mas agora que é o Sub-20, o Lohan vai jogar Libertadores e talvez conclua a sua preparação nas categorias de base do Flamengo. E quem sabe no futuro tenha mais uma oportunidade de fazer parte do elenco principal do Flamengo. Porque eu acho que ele é bola. O Flamengo quase vendeu ele, se eu não me engano, para o Panathinaikos, um time aí da Europa, pequeno, por 10 milhões de euros. O que eu acho um erro. Um garoto de 18 anos com muito potencial pela frente, mas está sendo muito difícil gerir a carreira desse atleta e conseguir botar ele em campo. Outro que acertou por definitivo já a sua transferência foi o Carlinhos, indo para o Vitória. O Vitória não vai ter qualquer custo, o Carlinhos foi de graça, não teve que pagar pelo empréstimo, mas terá que arcar com o salário do jogador. O salário do jogador gira em torno aí de 750 mil por ano, calma, 750 mil por ano é o salário do Carlinhos, entendeu? Com 13º, férias, tudo isso incluso. E o Vitória tem a opção de compra ao final da temporada no valor de 4,5 milhões de reais. Realmente o Carlinhos é um jogador muito barato. O staff do jogador não queria que o Carlinhos fosse para o Vitória, afinal de contas, ele ainda acreditava muito no potencial do jogador. Mas, gente, com os atletas que estão chegando, Juninho do Sevilha, nem digo mais o Azerbaijão, onde ele estava. Ele já era atleta do Sevilha e mudou de ideia e veio para o Flamengo. O Pedro já está treinando, já consegue colocar uma chuteira, então logo logo o Pedro está de volta. Então acredito que a saída do Carlinhos seja muito em relação à recuperação do Pedro, porque a gente vai jogar com o Juninho de centroavante,
tem o Bruno Henrique, que pode fazer um 9, e o Pedro já está pisando no gramado. Então, a previsão do retorno do Pedro é de mais ou menos abril. Gente, janeiro está acabando, acaba daqui a pouquinho, acaba amanhã. Janeiro já está acabando. Fevereiro é super curto. Março não tem jogos tão importantes. Quando for abril, o Pedro já está em campo. O que é isso, gente? Então é basicamente 2 meses, fevereiro e março. E fevereiro é curtinho, ainda tem carnaval, então assim, esquece. O Pedro logo está de volta e não tem a menor chance aí de um atacante da categoria do Carlinhos se tornar titular. Poderia até compor o elenco, mas titular não vejo de maneira nenhuma. Mas essas são as informações do Flamengo. O José Boto também está trabalhando muito junto com o Felipe Luiz, está fazendo uma limpa, está dispensando muitos jogadores da categoria de base, porque o Boto acredita que o Flamengo tinha um excesso de funcionários, um excesso de atletas, e ele vem fazendo uma revolução, porém está sendo muito elogiado pela postura. Gente, depois de 6 anos de Flamengo, de muitos títulos, é óbvio que o filho do jogador tal, filho do empresário tal, fizesse parte das categorias de base. É óbvio, isso acontece desde sempre. Mesmo que não tenha um super talento para o futebol. Mas um filho de diretor, filho de presidente, neto, tu acha que não vai estar nas categorias de base? E depois que saiu o Braz, o Landim e mais um monte de atleta, esses filhos vão juntos. Acabam indo junto. Se o cara foi pro Cruzeiro, se o Gabigol tem um sobrinho que joga bola e estava nas categorias de base do Flamengo, vai pro Cruzeiro jogar lá, irmão. Isso acontece naturalmente. Então, muitas dessas demissões que estão ocorrendo no Flamengo era assim, aquela famosa camaradagem que o futebol sempre teve, sempre tem e vai continuar tendo. E aí o Boto, por ser europeu, né, não conhece ninguém, não tem vínculo com quase ninguém no Brasil, está fazendo aquela limpa e por isso as demissões em massa continuam acontecendo. Já perdi as contas, passava de 50 pessoas demitidas depois da chegada do Boto. Uma pitadinha de Champions League, gente. Ontem saiu os classificados para o mata-mata não, para os playoffs da Champions League. E sim, o Real Madrid se classificou, que era dúvida, o PSG se classificou, que era dúvida, e o Manchester City, que era o gigante em situação mais complicada. Tomou um pequeno susto, mas também se classificou para os playoffs. Na situação do City, só tem notícia ruim. Do Real Madrid também, e o Bayern de Munique. Coitado do Celtics. Afinal de contas, nesses playoffs, a chance do Real Madrid pegar o Bayern de Munique e o City é gigante. Como a fase do City é horrorosa, o City está mais lascado do que os outros dois. Mas a Champions League ficou muito dentro da normalidade, um pouquinho de mais emoção para o City. O PSG goleou por 4-1, com direito a hat-trick do Dembélé, camisa 10 do PSG, acabou com o jogo, arrebentou, jogou muito. E o Barcelona, que poderia assumir a liderança da fase de grupos, não conseguiu porque ficou só no empate. E o Liverpool, mesmo com o resultado ruim, continuou líder da competição. Então, do primeiro ao oitavo, ficam guardadinho esperando as oitavas de final da Champions League. Do oitavo até o décimo... Do oitavo não, né? Do nono até o 14º vão para os playoffs, que é mais uma rodada ali, antes das oitavas de final. Depois segue tudo normal. Oitavas, quartas, semi e final. Mas, para essa galera que passou esse sufoco para se classificar, tem um jogo a mais. Um não, né? 2. Porque agora sim o fator casa será decisivo. A galera que ficou ali entre o 9º e o 16º faz o segundo jogo em casa. E os demais faz o primeiro jogo em casa e o segundo fora. Essas são as novas mudanças da Champions e que está sendo muito elogiado, hein? Será que a Libertadores vai seguir esse modelo da Champions? Está sendo muito elogiada. Quando que na história do futebol brasileiro, brasileiro não, mundial, você viu o Manchester City passar perrengue para se classificar na fase de grupos de Champions League? Era muita discrepância e agora parece que diminuiu. E o fator casa também foi um fator muito importante. Então, segue Champions League. Você que curte aqui o canal sabe que eu sou flamenguista e madrilista, tudoista. O Real Madrid se classificou, o Flamengo vai muito bem, obrigado. E eu sigo trazendo informações, tanto do Real Madrid quanto do Flamengo. Só pontuar aqui um absurdo para você que ficou até agora aqui comigo nesse vídeo.
o Rodrigo fez 2 gols da partida, dos 3 gols do Real Madrid, e de novo não foi eleito o melhor jogador da partida. Tô achando que tem algum zum ali, hein? O Bellingham jogou muito bem? Sim, jogou muito bem. Acho que deu uma assistência e fez um gol. Parabéns, Bellingham. Defendeu, atacou, confrontou, tá tudo bem. Mas agora, o cara que resolveu a parada, Rodrigo, de novo saiu com mãos vazias dessa partida. Achei essa parada aí bem estranha. Segunda vez que acontece. No outro jogo, o Rodrigo fez 2, o Vini fez 2 e no final das contas deram o prêmio para o Vinícius Júnior. Que também o próprio Vinícius Júnior falou: eu acho que no dia de hoje o Rodrigo jogou mais. Alô, rapaziada que faz essa votação, fica ligado aí, hein? Tá meio estranho, hein? O Endrick jogou uns minutinhos e o Mbappé não estava no dia dele. Mesmo assim, segue tudo normal no Real Madrid. Vamos que vamos com tudo, vamos para cima. Para mais informações sobre Real Madrid e Flamengo, chega para perto, chega para perto. E mais, o Rodrigo é óbvio, né? Foi perguntado na zona mista o que ele achava desse retorno do Neymar para o Santos. Ele que também fez toda a sua carreira no Santos, até ir para o Real Madrid, falou que está muito feliz com o retorno do Neymar, não só ao Brasil, mas também para o Santos, né, gente? E vamos que vamos. O Rodrigo está torcendo pelo Neymar, todos nós torcendo um pouquinho, né? Neymar, vamos que vamos, Lesque. Se a Copa vier, vai ser com a sua ajuda. Valeu, galera. Bom dia a todos. Na moral, não esquece o like. Ficou até aqui, irmão, dá aquela valorizada. E inscreva-se. É grátis. Tamo junto. Fui.